eu vou fazer esse vídeo para facilitar um pouco o entendimento a respeito de insalubridade, tá? Então, a gente começou conversando a respeito de insalubridade no dia 15 de junho. Lá, a gente começou entendendo um pouco a respeito do que é insalubridade, né? Então, insalubridade é uma palavra que vem do latim e significa tudo aquilo que origina doença, sendo que insalubridade é a qualidade de insalubre. Tá? Então, a primeira abordagem que nós tivemos a respeito de insalubridade foi em 1932, né? E isso se referia a gestantes, tá? Se referia ao risco que as mulheres grávidas apresentavam em ambientes insalubres. Em 1943, isso se estendeu também a jovens, a menores, né? Então a crianças que estavam sujeitas a condições insalubres. O conceito legal de insalubridade veio com a CLT, no artigo 189, e nesse conceito foi estabelecido que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por natureza, condição ou método de trabalho, expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde acima de limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, tempo de exposição e seus efeitos. Então, aqui é interessante um parênteses, que aqui fala muito a respeito de limite de tolerância, tá? Mas quando a gente fala lá na NR15, a gente deixa de caracterizar algo mensurável e a gente tem também aquilo qualitativo. Então, o simples fato de eu ter um determinado agente químico de exposição, como por exemplo o benzeno, já é suficiente para que eu receba insalubridade, independente de ser 1 ppm ou ser 1 milhão de ppm. Então, a concentração, né, o limite de tolerância, ele deixa de existir quando eu tenho os chamados agentes qualitativos, tá? Comprovada a insalubridade, o funcionário tem direito ao adicional, né, de 40%, 20% ou 10%, dependendo do grau de insalubridade, tá? No caso de mais de um fator de insalubridade, então eu tenho lá, estou exposto a 1, 2, 3 agentes, eu vou ter um efeito associado a grau máximo, tá? Não existe um acúmulo de insalubridade. O máximo que se pode receber é 40% em cima do salário mínimo, tá? Então não é em cima do salário do funcionário, é um valor acima do mínimo. Existem acordos coletivos em empresas específicas que estabelecem sobre o salário do funcionário, mas a CLT estabelece em cima do salário mínimo, tá? A partir do momento que o empregador minimizar ou eliminar a insalubridade, cessa a obrigação do empregador de pagar pela insalubridade e o funcionário deixa de receber, tá? É um parâmetro muito diferente da periculosidade. Não existe a possibilidade de neutralização ou eliminação da periculosidade, tá? Outra coisa importante, eu nunca vou poder receber insalubridade e periculosidade juntos, tá? Eu tenho que optar por um ou por outro, salvo em condições em que ocorreram acordos coletivos, né? Então, os sindicatos, funcionários e o setor, a empresa, estabeleceram que poderia receber os dois, tá? Mas conforme a lei é um ou outro. Por isso que a maioria acaba até optando por periculosidade, por não existir a possibilidade de eliminar ou neutralizar essa condição, tá? Quando que isso vai acontecer? Quando que vai ocorrer a eliminação ou a neutralização da insalubridade? Quando o empregador ele adota medidas de ordem geral que conservem o ambiente dentro dos limites de tolerância. Então, compra EPI, compra IPC, né, investe em mudança de processo, tá? Então, tudo isso vai gerar uma condição específica e diferenciada. Então, eu consigo sanar o risco sim. Outra questão bem interessante é o fato que a empresa precisa, né, quando em condições de agentes insalubres, realizar um laudo técnico. Tá? Esse laudo técnico ele tem que ser desenvolvido por uma empresa específica que vai medir a quantidade e vai fazer os devidos comparativos. Tá? Então, eu só vou poder pagar a insalubridade através do PPRA. Então, eu fiz o PPRA, identifiquei o risco, os riscos foram avaliados quantitativamente e qualitativamente, foi elaborado um laudo técnico dizendo que aquele ambiente era insalubre, aí sim a empresa começa a pagar a insalubridade, tá?
Nós temos três tipos de agentes de risco químico, de agentes de risco ambiental, que são os físicos, químicos e biológicos. Nós não podemos confundir riscos ambientais com riscos ocupacionais. Né? Os riscos ocupacionais são químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Quando a gente fala de risco ambiental, acidente e ergonômico não entra. Então, você não recebe insalubridade por risco de acidente e risco ergonômico. Quando a gente fala de risco físico, a gente fala de ruído, né? Ruído de impacto, ruído contínuo intermitente. É interessante entender que esse ruído ele tem um limite, né? Eu posso ficar exposto durante 8 horas a 85 decibéis. Proporcionalmente, a quantidade de tempo de trabalho nesse ambiente com ruído vai diminuindo em função do aumento do nível de ruído, tá? Isso não significa que o funcionário vai ser dispensado, tá? Então, não significa que se ele estiver exposto a 115 decibéis, ele vai só trabalhar 7 minutos na empresa. Ele vai trabalhar apenas 7 minutos naquele setor, tá? Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário, será considerada a máxima exposição diária permissível. Não é permitido exposição acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Eu preciso de EPI, né? Eu posso até misturar 2 EPIs, eu posso usar um plug e um concha por cima para minimizar esse risco, tá? Quando eu uso os 2 EPIs, eu diminuo em 20% a quantidade o nível de ruído, tá? Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruídos de diferentes níveis, podem ser considerados seus efeitos combinados. Então, o que a gente faz? A gente faz uma média ponderada. Pega a quantidade de tempo que o indivíduo está exposto àquele ruído e os decibéis daqueles ruídos e faz uma média. Se extrapolar os valores, ele vai ter que trabalhar proporcionalmente menos naquele setor, tá? Aqui tem um exemplo de ruído intermitente, né? Que você está ali trabalhando com lixamento, tá? A gente tem as medidas de controle, tá? Então, nós temos planos de controle de ruído. O ruído, normalmente, ele é eminente em ambientes que tem muitas máquinas, né? Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com máquinas menos barulhentas. É interessante a gente entender que máquina muito barulhenta é máquina que está perdendo energia, tá? Por quê? Porque ela está gastando energia, a energia elétrica está sendo transformada de alguma maneira em energia sonora. E não é bom para nenhuma empresa uma máquina que gasta energia de uma forma que não seja a energia de objetivo final, né, que é a transformação. Então, toda vez que eu tenho uma máquina muito barulhenta, isso significa que eu estou gastando dinheiro. Eu estou tendo um custo com aquela máquina, tá? Então, é um parâmetro muito interessante que a maioria das pessoas não percebe. Se a máquina está barulhenta, é porque eu estou perdendo energia na forma de energia sonora, tá? Nós temos também a exposição ao calor, é outro risco físico, né? Aqui é interessante a gente entender que a exposição do calor gera perdas no sentido de calorias, né? Então, um funcionário que trabalha em um ambiente muito insalubre, ele perde aproximadamente 550 quilocalorias por hora. Então, a perda energética do funcionário é muito significativa. Nós temos como exemplo aqui os cortadores de cana, né? Eles cortam cana por tonelada. Então, eles recebem por tonelada cortada. Então, ocorre uma estafa física muito significativa, porque quanto mais ele cortar, mais ele vai receber. Então, ele corta até a estafa, até o máximo que ele consegue. Então, existem situações em que funcionários foram a óbito de tanto trabalhar, de tão grande que foi a fadiga do trabalho desenvolvido. Então, é muito interessante você pensar que aquele funcionário que está trabalhando ao céu aberto, está exposto ao calor, ele tem uma perda muito significativa de energia. Tá? Então, pessoas que trabalham com vidro, molde, fundição, são funcionários que perdem muita energia durante o trabalho. Tá? Nós temos também aqui uma condição, aqui nós tínhamos 2 exemplos, né, de exposição ao calor.
Nós temos de volta as vibrações, né? Então aqui nós temos 2 exemplos bem representativos de vibração. O frio, que também é um risco físico, né? Normalmente ambientes alimentares trabalham com baixa temperatura, então frigoríficos, nós temos câmeras frigoríficas para controlar a conservação de alimentos, né? Então esses funcionários eles estão expostos a esses riscos físicos. A umidade também, né? Daí aqui tem um exemplo bem interessante que é no tratamento de água a quantidade de riscos que nós temos, né? Então tem ali o risco associado ao calor, ao ruído, à vibração e à umidade, que são riscos físicos que são iminentes, tá? Não significa que eu não vou poder ter riscos químicos, né? Então, por exemplo, eu posso ter o agente de tratamento da água, né? Eu posso ter também risco biológico, micro-organismos presentes nessa água, tudo isso acaba tendo um parâmetro de insalubridade. Tá errado ali tratamento, me desculpem, é tratamento, não tratamento, tá? No dia 22 a gente trabalhou com insalubridade e riscos químicos, tá? Que acaba sendo o risco que vocês têm mais contato e por isso é o risco que a gente acaba trabalhando mais, porque é o risco mais agressivo e mais difícil de ter percepção, né? Então você consegue ver o risco físico, né? Na maioria das vezes o risco químico é mais invisível, tá? Então, agentes químicos cuja a insalubridade é caracterizada por limite de tolerância. Então, o que acontece? Nós temos uma tabela na NR15 que estipulou limites seguros de trabalho, tá? Então, se eu vou trabalhar com uma determinada substância, eu tenho um limite de tolerância que eu posso ficar exposto àquele elemento. Como eu já falei lá no começo, tem riscos quantitativos, que seguem os limites de tolerância, e tem aqueles qualitativos, que não existe um limite de tolerância. Qualquer valor é suficiente para gerar o dano, tá? Então, aqui, os agentes químicos, nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, a caracterização da insalubridade ocorrerá conforme forem ultrapassados os limites de tolerância, e esses limites de tolerância constam no quadro 1. Aqui é muito importante a gente voltar para a aula do dia 8, que falava sobre higiene ocupacional, e lembrar que nós temos aqui os chamados aerodispersóides, né? Então, eu tenho nos agentes químicos aqueles elementos que estão presentes no ambiente na forma de fumos, névoas, vapores, neblinas, né? Poeiras. Então, esses elementos, eles estão presentes no meio ambiente de maneiras diferenciadas, tá? Todos os valores fixados no quadro 1 da tabela são válidos para absorção apenas por via respiratória. Então, quando a gente fala aqui de agentes químicos, a gente está falando de contaminação respiratória. Se eu conseguir barrar a entrada desse agente, né, se eu conseguir colocar uma máscara e essa máscara diminuir, eu tenho uma diminuição de contaminação e uma diminuição de absorção. Outra coisa que é importante salientar, eu não consigo dizer em qual órgão do funcionário aquele agente químico vai se localizar, tá? Eu tenho fisiologias diferentes, eu tenho pessoas com características diferentes, então eu só consigo dizer que ela está se contaminando, eu não consigo dizer se vai para o rim, se vai para o pulmão, se vai para o fígado, para onde que esse elemento químico vai ficar alojado, tá? Aqui são os agentes químicos, né? Então, aqui é muito interessante vocês verem, tem o valor teto. Então, esse valor teto é o valor que não pode ser ultrapassado em nenhum momento do dia. Além do valor teto, nós temos absorção por pele. Então, além desse elemento estar contaminando o funcionário por via respiratória, se ele tiver contato cutâneo, ele também pode se contaminar. Aqui é o limite de tolerância em ppm e em miligramas por metros cúbicos. E o grau de insalubridade, caso esse valor seja ultrapassado em algum momento do dia. Tá? Então, se eu tiver lá um funcionário exposto a 79 ppm, ele vai receber insalubridade, grau máximo para acetaldeído. Tá? É interessante também entender aqui, ó, que nós temos os agentes asfixiantes simples, eles não têm limite de tolerância, né? Então eles são qualitativos, né? Então eles têm uma característica específica de asfixia. Você não vai acumular ele no organismo, ele vai ter uma ação imediata, tá?
Então, aqui eu acabei colando a tabela inteira, tá? A tabela inteira não, desculpem, a parcial, para que vocês tivessem uma noção de como que ela é distribuída, tá? Mas a tabela é bastante significativa, em algumas páginas. Todos os agentes fixados na tabela 1, como asfixiantes simples, determinam que nos ambientes de trabalho em presença dessa substância, a concentração mínima de oxigênio deve ser 18%. As situações nas quais a concentração estiver abaixo desse valor serão considerado risco grave e iminente. Então, o funcionário está em condição muito grave de se contaminar, tá? E de ter uma asfixia. Na coluna valor teto, estão assinalados os agentes químicos cujos limites de tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho, tá? Na coluna absorção, também pela pele, estão assinalados agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea e, portanto, exigindo a sua manipulação o uso de EPI adequado, que no caso seriam luvas. Não é qualquer luva, tá, gente? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com solvente, o fato de eu usar uma luva de látex não é suficiente. Então, eu tenho lá, como a gente conversou na NR6, eu tenho EPIs específicos para cada condição. A avaliação das concentrações dos agentes químicos através de métodos de amostragem instantânea de leitura direta deverá ser feita pelo menos em 10 amostragens. Então, aquele LTCAT que eu falei lá para vocês, que é uma característica do PCMSO, ela tem que ser feita em 10 amostragens, tá? Os agentes químicos, a gente tem um parâmetro muito específico, tá? Cada concentração referida não deve ultrapassar o limite de tolerância. O limite de tolerância é o valor que está estabelecido no quadro vezes um fator de desvio. Esse fator de desvio é uma tabela, tá? Então, se o elemento tem 1 ppm, o fator de desvio é 3. Então, de 0 a 1 ppm, de 0 ppm até 1, né, eu tenho o valor 3. De 1 a 10, valor 2. De 10 a 100, valor 1,5. De 100 acima, 1,25. Então, o que isso significa? Que as concentrações elas vão ter variações muito significativas no limite de tolerância, tá? Então, é como se a gente estivesse calculando um fator de desvio, um fator de correção na química, tá? O limite de tolerância será considerado decidido toda vez que a média aritmética ultrapassar esses fatores fixados no quadro 1, tá? Quando eu tenho o valor teto, eu não posso exceder esse valor em nenhum período de tempo, tá? Em nenhum momento do dia eu posso ter esse valor ultrapassado. Então, não é uma média aritmética. Se em algum momento do dia eu ultrapassei o valor teto, o funcionário precisa receber insalubridade. A média aritmética não é válida, tá? Os limites de tolerância fixados no quadro 1 são válidos para jornadas de até 48 horas semanais. Jornadas que excedam devem cumprir o que está disposto lá no artigo 60 da CLT. Então, daí aqui são os agentes qualitativos, tá? Então, ele não tem um limite de tolerância, não tem um fator de desvio. O simples fato de eu trabalhar com carvão me dá o direito de receber insalubridade grau máximo, tá? Mesmo usando o EPI. Aqui a gente tem a insalubridade grau médio e insalubridade grau mínimo qualitativo, tá? Mercúrio, a insalubridade grau máximo, de volta é qualitativo. Essas substâncias, que são consideradas substâncias cancerígenas, também são qualitativas. Eu recebo insalubridade independente da quantidade, do limite de tolerância, até nem tem limite de tolerância para elas. Entende-se por nenhuma exposição ou contato significa hermetizar o processo de operação através dos melhores métodos praticáveis de engenharia, sendo que o trabalhador deve ser protegido adequadamente, de modo a não permitir nenhum contato com o carcinogênico. Então, quando a gente pensa hoje em dia na extração de ouro pela Vale, o que a gente tem? A gente tem um ambiente hermeticamente fechado, em que o mercúrio é utilizado, né, forma uma amálgama com o ouro, depois ele é retirado da amálgama e eu recupero totalmente esse mercúrio. Então, não tenho contato com funcionários, é um equipamento que vai fazer todo esse processo, tá? Operações diversas, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Cádmio,
fabricação de vidro, revestimentos metálicos, alguns elementos insalubres, né? Então aqui o objetivo era fazer com que vocês tivessem assim um contato maior com as possibilidades. Toda vez que eu trabalho com tinta, a tinta tem um potencial de atomização, então o agente acaba sendo o tamanho, né, do pigmento é muito pequeno, então eu consigo absorver muito mais rapidamente. Fósforo, bromo, então esses elementos eles são bastante complicados, tá? Então aqui são todos os exemplos que eu acabei colocando para vocês a respeito de insalubridade química. E hoje, dia 29, a gente vai falar sobre os agentes biológicos. Temos um parâmetro de risco atual que é a Covid, né? Muita gente está conversando a respeito de o que o Covid, um funcionário que tenha Covid, ele está segurado pela empresa, é uma doença do trabalho. A gente teve uma condição aí recente de alguns frigoríficos que mais de 150 funcionários estavam acometidos com Covid. Qual a responsabilidade do empregador perante isso, né? Então é um assunto muito atual. Então os agentes biológicos, eles são insalubridade grau máximo quando você trabalha com pacientes, né, com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos, esgoto, lixo urbano. Então, lixeiro, profissionais da saúde, profissionais de frigoríficos, profissionais que trabalham com tratamento de esgoto, eles recebem insalubridade de grau máximo. Eu não tenho como medir o grau de risco, eles não têm limite de tolerância, tá? É qualitativo. Grau médio, desculpe, hospitais, né? Então, aqueles que trabalham em operações com contato permanente com pacientes, animais e material infectocontagiante. Né? Então, hospitais, ambulatórios, postos de saúde com vacinação, análises clínicas, né? Gabinetes, autópsias. Então, aqui tem os anexos que caracterizam ali as atividades e operações que expõem o trabalhador, o grau de percentual, tá? De volta, não tem o limite de tolerância para agentes biológicos, tá, gente?